Olá, meus amigos, minhas amigas, paz de Cristo a todos vocês. Tudo bem com vocês? Meu nome é Miguel e bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Eu tenho uma mensagem para a sua vida, uma mensagem que vai de encontro à sua necessidade espiritual, que está relatado em Gênesis 37, 24 e 25. E tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, somente na parte A. Vamos falar um pouco de José, dos acontecimentos que vieram sobre a vida e o modo como ele encarou tudo isso. Em primeiro lugar, o José do presente, que é o José do palácio, vai se encontrar com o José do passado, que é o José da cisterna, e seus irmãos. E quem é o José do passado? Quem é o José da cisterna? É aquele que foi jogado na cisterna pelos seus irmãos e que lá de baixo via seus irmãos lá de cima, zombando dele, rindo dele, debochando dele, desdenhando dele. Este é aquele José que ainda era jovem, imaturo, cru, sem experiência, sem bagagem com Deus, sem equilíbrio emocional. E ele chorava na frente de seus irmãos e dizia: irmãos, tenham compaixão de mim. Irmãos, não cometam esta loucura. Irmãos, somos sangue do mesmo sangue. Irmãos, tenham compaixão de mim. Este é o José do passado, o José da cisterna, que não tinha domínio sobre as suas emoções, que não conseguia governar os seus sentimentos. Ele tinha 17 anos de idade. E todos nós sabemos que tudo isso foi em vão, pois os seus irmãos acabaram vendendo ele para os ismaelitas. Ele vai numa carruagem para o Egito. Chegando no Egito, ele é vendido para Potifar. Potifar se agrada dele e coloca ele como o gerente de sua casa. Todos nós sabemos que acontece um imprevisto e ele é acusado de estupro. E então ele é levado para a prisão. Chegando na prisão, ele interpreta dois sonhos, do padeiro Mor e do copeiro Mor. E por isso ele vai parar diante de Faraó. Diante de Faraó ele interpreta um sonho de Faraó também. Eu estou aqui resumindo. E depois disso ele vai parar no trono. Ele se torna então governador do Egito. Enfim, todo esse processo que ele viveu iria trazer para ele bagagem espiritual, maturidade, experiência. Lá na frente ele ia ser um homem maduro, pronto para governar. Mas ele teve que passar todo esse processo. Esse é o José da cisterna, o José imaturo, o José sem equilíbrio emocional, o José que iria ser preparado ainda, o José que era cru, o José que era juvenil. Porém agora nós vamos nos deparar com o José do palácio, o José do presente, que está lá em Gênesis 43, 30, 31, confira na sua Bíblia depois, se você quiser. Agora, passados 22 anos, José não tem mais 17 anos, não é mais um menino. Agora ele se encontra com 39 anos de idade. É o momento que ele vai se reencontrar então com os seus irmãos. Aquele José da cisterna imaturo é agora o José do palácio, maduro. É um homem agora que tem equilíbrio emocional, é um homem que foi treinado por Deus, é um homem que foi posto na fornalha, é um homem que agora venceu, é um homem que está em outro nível, em outro patamar, é um homem que cresceu com o sofrimento, com a dor e com a rejeição. Então vamos agora falar do José do presente, o José do palácio, que está com 39 anos, ele é maduro, cheio de experiências com Deus. O amor que Deus derramou sobre a vida de José do palácio, o José do presente, é maior do que as feridas que seus irmãos
causaram nele no passado. Sabe por quê? Porque o deserto nos muda. O deserto nos molda. O deserto muda a nossa mentalidade, muda o nosso comportamento, muda nossas ideias, muda o nosso pensamento, muda a nossa fala, muda o nosso caráter, muda as nossas atitudes. Agora ele tinha uma nova unção, uma nova graça, novas vestes espirituais, novas vestes do corpo, nova visão, novo brilho, novo óleo. Ele estava transformado. Tanto é que agora, ao rever os seus irmãos no presente, e principalmente Efraim, o irmão que ele amava tanto e era especial para ele, ele sente vontade de chorar. Mas o que ele faz? Chora na frente de seus irmãos? Não. Agora ele é o José do palácio, o José do presente. Esse José é transformado. Agora ele consegue dominar as suas emoções. Agora ele domina os seus sentimentos. Ele sente uma vontade imensa de chorar. O que ele faz? Ele vai para o seu quarto. Ele pede licença aos seus irmãos e a todos que estão ali. Vai lá para o seu quarto agora. Chora bastante. Depois ele lava o seu rosto e volta refeito a seus irmãos para ceiar juntamente com eles. O José da cisterna não tinha domínio sobre as suas emoções. Ele chorou na frente de seus irmãos. Meus irmãos, não façam isso comigo. Meus irmãos, tenham misericórdia. Nós somos sangue do mesmo sangue. Agora o José do palácio, não. O José do palácio é forte, é aguerrido. Ele tem um espírito forte. Ele agora consegue refrear suas emoções. E mesmo sentindo vontade de chorar, ele se contém. Vai lá para a sua recâmara, chora e volta refeito na frente de seus irmãos. Você quer ser governador do Egito como José? Estou te falando aqui de exaltação, não que você vai ser governador de uma terra. Estou falando aqui, você quer ser colocado em um alto nível, em um alto patamar, você quer crescer, expandir, você quer um ministério de excelência, você quer um emprego muito bom, você quer ser bem gabaritado, você quer estar no alto, você quer o auge, você quer um destaque? Então, seja o José, governador do palácio do presente. Não seja o José da cisterna do passado. Porque o José da cisterna do passado é o José jovem, imaturo, cru, novo, com 17 anos, que não tinha domínio sobre as suas emoções e sentimentos. Deus iria o treinar como treinou para esse encontro. Então seja o José do presente, do palácio, que tem domínio sobre as suas emoções e sentimentos, que controla, que é maduro, que tem um espírito forte, que é guerreiro. Seja esse José, para Deus te colocar num lugar de honra. Veja aqui na frente dos seus irmãos, ele não é aquele José do passado, ele é o José do presente. Então, pare de chorar para os ímpios, pare de chorar no Instagram, pare de chorar no Facebook, pare de chorar na sua empresa, pare de chorar para as pessoas, pare de fazer cara de coitadinho para as pessoas sentirem compaixão de você. Chora para Deus, seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, seja um homem preparado, uma mulher preparada para encarar os embates da vida. Quer ser honrado? Deixa Deus te transformar, deixa Deus te moldar com o sofrimento, com as lutas, com as batalhas, para Deus te exaltar na frente daqueles que te humilharam um dia. Seja o José, governador do Egito do presente, não seja o José imaturo da cisterna. Nós aprendemos muito com isso. Veja só, o José da cisterna chorou na frente de seus irmãos, mas o José do palácio, ele tem equilíbrio. Tenha equilíbrio. Aqui nós vamos aprender uma coisa muito importante também. Quem te humilhou no passado, quem te humilhou na cisterna, vai ter que ver você inteiro e formado no palácio. Deu para entender? Lá no passado, seus irmãos humilharam ele dentro da cisterna. Zombaram, riram, debocharam. Cadê os seus sonhos, sonhador?
Cadê as promessas de Deus para a sua vida? Você está vendo alguma coisa na cisterna? Não dá para ver nada, né? Não tem horizonte. Então fica rodando aí, ó. Fica rodando. Você não tem alvo mais na vida. Você não consegue enxergar mais o futuro. Acabou tudo para você. Ô sonhador mor, cadê as promessas de Deus para a sua vida? Cadê que você é ser grande? Então, quem te humilhou lá no passado, quem te humilhou na cisterna, um dia vai ter que reencontrar você no palácio, formado por Deus, cheio de experiência, cheio de honra com Deus. E eu quero dizer algo para você. José já tinha tido Efraim e Manassés, os dois filhos dele. Efraim significa prosperidade. Manassés significa aquele que se esquece. Então preste atenção. Deus já tinha feito José prosperar em todas as áreas da vida. Deus já tinha curado ele, por isso ele tinha se esquecido do passado. Como eu já falei aqui, o amor que Deus derramou na vida dele era maior do que as feridas que os seus irmãos lhe fizeram. Ele já tinha prosperado em todas as áreas da vida, Deus tinha completado ele. E ele tinha se esquecido do seu passado, já tinha perdoado. Agora uma coisa, nós vamos comentar aqui que eu acho muito interessante. Por que que José conhece os seus irmãos, mas seus irmãos não conhecem José? Em primeiro lugar, José conhece os seus irmãos porque eles tinham as mesmas vestes espirituais, o mesmo óleo rançoso. Eles tinham as mesmas conversas, as mesmas picuinhas, os mesmos diz-que, não diz-que, a mesma inveja, a mesma amargura, o mesmo fingimento, a mesma hipocrisia, a mesma trairagem. Ele conheceu rápido os seus irmãos. Agora, os seus irmãos não conheceram a ele, sabe por quê? Porque ele tinha uma nova unção, vestes espirituais, como eu já disse, novas. As vestes que cobriam o seu corpo também eram diferentes. O seu comportamento era diferente, a sua fala era diferente, o seu olhar era diferente. As suas atitudes eram diferentes. Ele tinha domínio próprio, ele tinha equilíbrio, ele tinha frutos do Espírito. Ele foi transformado. E os seus irmãos continuavam transtornados. Por isso que José conhece os seus irmãos, mas seus irmãos não conhecem José, porque José foi transformado pelo deserto que ele passou. José aceitou a disciplina de Deus. José aceitou o tratamento de Deus, e seus irmãos que o traíram, que o venderam, que eram invejosos, que eram cobiçosos, arrogantes, que eram presunçosos, orgulhosos, irreconciliáveis, seus irmãos que eram ingratos, que nunca deixaram ser tratados por Deus, nunca deixaram Deus tratar deles também. Por isso José conhece os seus irmãos, mas os irmãos não conhecem a José. Essa é a diferença daqueles que são tratados por Deus. Eles têm uma nova unção, um óleo fresco, uma nova visão da vida, eles perdoam, eles amam, eles têm compreensão. José compreendeu eles, José amou eles. Por isso que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. José tinha um amor. Ele suportou tudo, abraçou seus irmãos, beijou seus irmãos, deu oportunidade de uma vida nova para os seus irmãos. Os seus irmãos que tentaram tirar a sua vida, agora, depois de muitos anos, ele dá uma vida nova para os seus irmãos. Então que essa mensagem faça guarida no teu coração. Deus está treinando você na cisterna, mas Deus vai colocar você no palácio. E depois que Ele te colocar no palácio, vai chegar um dia que você vai reencontrar com pessoas que zombaram de você na cisterna, zombaram de você no passado, mas vão ver você sarado, curado, transformado, com vestes novas no palácio. Que essa mensagem faça guarida no teu coração. Deus te abençoe, Deus te renove, Deus te avive, Deus te dê grandes vitórias, Deus realize os seus sonhos, Deus esteja com você, Deus esteja na sua vida e Deus traga transformação cada dia mais para você e teu ministério. Fique com essa mensagem do coração.